terceiro erro, que também é extremamente importante, que você não pode cometer, tá? É no pilar intervenções. Então, veja, prospectei empresa, consegui empresa. A empresa pediu uma proposta, elaborei proposta, né? Soube elaborar proposta, é o segundo pilar. Aí a empresa fala, nossa, vamos contratar o teu trabalho. Aí você vai fazer a intervenção. Quando você vai fazer a intervenção, ou em saúde mental no trabalho, ou em desenvolvimento humano e organizacional, em 90% dos casos, as intervenções são coletivas, são em grupo. Elas não são individuais, raramente são individuais, ok? E aí, tem um erro que você não pode cometer. Eu já dei essa dica aqui, mas eu vejo que ainda algumas colegas, minhas alunas não, minhas alunas e alunos não fazem isso porque são orientados. Minhas mentoradas e mentorados também não. Mas eu vejo, né? Por que eu vejo? Eu vejo às vezes postagem, eu vejo às vezes comentários, enfim. E aí cometem esse erro, que é o seguinte: quando você vai fazer as intervenções nas empresas e você vai trabalhar com grupos, ok? E eu trabalho muito com grupos. Eu sou didata em processos de grupos, pela SBDG. Então, eu atuo formando pessoas para trabalhar com grupos há quase 20 anos. Eu estudo sobre grupos, funcionamento de grupos, né? A dinâmica dos grupos, não dinâmica de grupo, tá? Dinâmica de grupo é a técnica, dinâmica do grupo, funcionamento do grupo, há mais de 22 anos. Então, grupos é algo que eu conheço muito bem, né? Eu conheço muito bem. Para eu ser didata da SBDG, eu tive que ter mais de 2.500 horas de trabalho com grupos, eu tive que apresentar um trabalho, defendendo uma banca, eu tive que formar pessoas, no mínimo 2 grupos de formação. Então, tem uma série de requisitos que não foi de graça, foi com muito trabalho, com muito estudo, que eu consegui, né, essa titulação e esse conhecimento sobre grupos. E eu vou comentar aqui com você algo que é cientificamente comprovado quando você trabalha com grupos. E eu não quero que você cometa esse erro. Não quero, tá? Se 90%, como eu disse, das intervenções junto às empresas são por meio de grupos, você precisa tomar esse cuidado, que é o seguinte: quando você vai trabalhar com grupos na consultoria, tanto em saúde mental no trabalho, quanto em desenvolvimento humano e organizacional, é importante que você não misture os níveis hierárquicos. Por quê? Porque existem relações de poder estabelecidas, dependendo do tema que vai ser discutido, que vai ser abordado, as pessoas não vão se sentir à vontade. Pensa comigo. Vai lá você falar sobre segurança, você vai coordenar uma roda de conversa sobre segurança psicológica, e aí você coloca os gestores junto com as equipes, junto com as outras equipes, com os gestores, com o diretor da empresa, com o gerente, com o supervisor, com toda a hierarquia, todo mundo numa roda de conversa, né, ali com umas 20 pessoas, ok. Tá. Você acredita que o funcionário, o trabalhador que está abaixo hierarquicamente, né, do diretor, do gerente, do supervisor, enfim, ele vai se sentir à vontade em falar sobre as dificuldades que ele tem no que diz respeito à segurança psicológica? Dificilmente. Vamos lá para desenvolvimento de equipe, um outro tema. Desenvolver equipes. Aí você coloca o gerente com os funcionários, com não sei o quê. Não dá. Perde a espontaneidade, perde a liberdade. Ai, Ana Silvia, mas as empresas, elas estão falando tanto sobre relações mais próximas, mais verdadeiras.
falam, o discurso é lindo, mas a prática, são pouquíssimas empresas que já estão no nível de amadurecimento, onde os diferentes níveis hierárquicos podem estar no mesmo grupo, numa roda de conversa, falando sobre um tema, por exemplo, assédios no trabalho. Se o chefe é um assediador, como que eu vou falar de assédio do trabalho do meu chefe ali do lado? Se é palestra, é diferente. Por quê? Porque palestra, a princípio, não tem autoexposição. Se tiver interação, fica mais no nível teórico, de informação, enfim. Mas se é uma intervenção onde você vai estimular a interação, a autoexposição das pessoas, né, dos trabalhadores, independente do nível hierárquico, você não pode misturar níveis hierárquicos. E aí eu vou te dar mais uma dica importante. Anota aí que essa dica é importante. Quem saiu antes achou que eu já tinha falado todos os erros, vai perder essa super dica aqui. Se você ficou aqui até agora, anota essa dica. Eu falei antes para você de proposta de trabalho, certo? O que você vai fazer para que esse erro não aconteça? Você vai fazer o seguinte, você vai, na proposta de trabalho, escrever isso. Que para essa atividade, né, você informa lá o número mínimo, máximo de participantes para a atividade e que não é permitido misturar níveis hierárquicos. Permitido, não vai ser adequado, não vai ser... Usa o termo que você quiser. Eu sou bem assertiva, assim. Não é permitido. Se eu pôr recomendável, eles vão fazer do jeito que eles querem. Então, eu já falo que não é permitido. E se alguém chegar e me questionar, eu tenho como bancar, argumentar aquilo que eu estou falando. E dependendo, às vezes, da empresa, eu falo, olha, marido e mulher no mesmo grupo, não. Filho e pai no mesmo grupo, não. Ai, mas é empresa familiar. Não quero saber se é empresa familiar. Não é possível nesse tipo de intervenção. Dependendo da intervenção, né? Não é possível. Essas relações muito próximas, privilegiadas, não dá. Pode comprometer, inclusive, o trabalho do grupo, o funcionamento do grupo. E aí vai comprometer, inclusive, o teu trabalho enquanto profissional. Então, quando você faz isso, você está se protegendo e protegendo também os trabalhadores. Lá no nosso código de ética, lembra que tem um compromisso ético nosso de garantir a integridade psicológica, física, mental das pessoas com as quais você vai trabalhar.